Portanto, como vimos no vídeo anterior, onde criámos então a minha classe, e está gravada aqui num fecheiro à parte, o que acontece agora é que eu, neste caso, criei aqui um objeto que é uma instância da minha classe, isto é uma cópia do meu molde. E, sendo uma cópia daquele molde, ele vai herdar ou vai encapsular dentro de si todas as funcionalidades e todas as propriedades que eu definir na minha classe. Uma vez que a minha classe está vazia, eu vou começar por definir aqui algumas propriedades. E neste caso, as propriedades, ou também conhecidas como campos, são, no fundo ao cabo, são variáveis escritas ou definidas dentro da minha classe e que depois de eu criar um objeto a partir dessa classe, passam a ser parte integrante também do objeto. E se eu colocar aqui int, por exemplo, largura igual a 10, o que vai acontecer aqui neste caso seria que eu, ao criar o meu objeto do tipo minha classe, eu passasse objetivamente ou imediatamente a ter acesso àquele valor da altura. Ora, isso não acontece, e reparem, eu tento objeto, ponto, e não aparece aqui nenhuma propriedade semelhante àquela que eu identifiquei cá atrás. E não acontece porquê? Porque existe aquilo que nós chamamos em inglês os Access Modifiers, isto é, os modificadores. Aquilo que nos permite tornar os valores visíveis, invisíveis ou escondidos a partir das nossas classes. Isto até porque a definição de uma classe poderá ou deverá, em todas as circunstâncias, ser criada por forma a que determinados elementos estejam ou não disponíveis para os objetos que são criados a partir dessa classe. Eu, para conseguir que este valor largura esteja disponível para ser utilizado pelo meu objeto, vou, por exemplo, utilizar o acessor public. Public significa público e, portanto, o que quer dizer que esta variável largura, cujo tipo é um valor inteiro, passa a ser público, isto é, passa a ficar disponível para todos os objetos que sejam criados a partir da minha classe. E reparem agora, se eu vier aqui a objeto e colocar o ponto, automaticamente largura passa a ser uma propriedade da minha classe e, neste caso, passa a ser uma propriedade do meu objeto à qual eu posso aceder e posso, inclusive, por exemplo, alterar o seu próprio valor. Neste contexto que eu falei sobre os modificadores, ou os Access Modifiers, existem vários. Eu, por exemplo, posso também colocar aqui public class, minha classe, e o resultado será o mesmo, sem qualquer espécie de problema. Em algumas circunstâncias é aconselhável colocar aqui o public, noutras não. Eu vou dar o exemplo, por exemplo, de um outro tipo de Access Modifier, e neste caso vou, em vez de colocar aqui public, vou colocar internal. Internal classe minha classe. E o que acontece na prática é que, se eu definir uma classe com este tipo de modificador, ela só vai estar disponível dentro do meu projeto. Eu não posso utilizar esta classe fora do meu projeto. E, portanto, este é o aspecto fundamental da utilização do modificador internal. Já vimos então que existe depois o public. Public torna esta classe disponível para ser usada dentro e fora deste projeto e, portanto, não há muito a acrescentar, é o modificador mais livre e mais desprotegido que existe e, portanto, ele permite todo o tipo de funcionalidades a partir da minha classe. Mas se eu, por exemplo, utilizar aqui o abstract, que é outro tipo de modificador, verifiquem que quando eu regresso aqui à minha forma 1, há aqui um erro. Isto porquê? Porque eu não posso, e como podem reparar ali no erro que surge, cannot create an instance of the abstract class or interface projeto minha classe. Isto é, eu criei uma classe com um modificador do tipo abstract e, portanto, eu não posso criar objetos a partir de uma classe deste género. Fará algum sentido, então, criar classe deste género? Sim, evidentemente que faz. Nós iremos ter a ocasião de ver mais em detalhe lá mais para a frente, porque em que circunstâncias é que poderemos usar e devemos usar o abstract.
Existem ainda mais alguns Access Modifiers ou modificadores, por exemplo, Sealed, Private, ou, por exemplo, bom, vamos ficar por este. Existem genericamente meia dúzia de tipos diferentes de modificadores e, consoante a forma como nós utilizamos estes modificadores, nós condicionamos ou não a criação de objetos do tipo da classe definida. E durante os próximos vídeos nós vamos ver qual é o impacto que esse tipo de utilização dos Access Modifiers tem na produção dos nossos próprios objetos.